Quero cumprimentar vocês primeiro com o Orixá. Obrigada por você que se inscreveu. Você que está chegando agora, que não conhece esse canal, seja bem-vindo. Quero pedir a vocês que estão aqui nos prestigiem, se inscreva aqui no canal, clica na notificação para você ser avisado quando tiver um próximo vídeo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Esse vídeo eu vou falar sobre um assunto que traz muita curiosidade, muitas indagações. Muitas pessoas têm muita dúvida sobre essa questão, sobre o orixá. Não o orixá de qualquer coisa, né? O orixá dela, o orixá que rege ela. E a pessoa, às vezes, tem muito receio, porque vai num lugar e alguém fala para ela que ela é de um determinado orixá. E, de repente, ela vai em outro lugar e outra pessoa fala que ela é de outro orixá. Algumas pessoas que são muito mais curiosas procuram, assim, fazer jogos com oráculos, né? Quem faça o jogo com oráculo, para saber quem é o orixá dela. Que ela fala assim, bom, se eu tenho essa energia, essa força que me rege, eu quero conhecer ela melhor, quero ter mais afinidades com ela, eu quero me dedicar melhor a ela. E a pessoa tem muito receio, muito medo de, equivocadamente, ela está atribuindo que ela tem um orixá e, na verdade, tem a outro. Então, vou esclarecer algumas coisas aqui. Dentro da cultura que está dentro do Brasil, tem os orixás que são muito mais conhecidos na Umbanda, né? Porque tem Umbanda, tem Candomblé, tem religião de matriz afro, temos muitas, que vêm da raiz de matriz afro, e algumas cultuam muitos orixás, e a Umbanda ela cultua um número mais restrito de orixás. Mas por que a Umbanda cultua menos orixás? A Umbanda, ela nasceu, vocês sabem, assim, quem não sabe que a Umbanda nasceu a partir de um centro de mesa branca, como é conhecido popularmente, né? Um centro de doutrina kardecista, espírita kardecista, e ali começou um trabalho através de um caboclo, que foi sendo agregado preto velho, ele, a princípio. Desenvolveu-se um outro tipo de culto que trabalha com Exu. Só que no candomblé e na raiz de matriz afro, o Exu é diferente desse Exu que é cultuado na Umbanda. Porque o Exu cultuado na Umbanda é a Umbanda que eles falam traçada, né? E a Umbanda pura não cultuaria esses Exus, entre aspas. Então, é uma coisa muito complexa da gente tentar entender. Vou tentar entender. E se vocês tiverem alguma dúvida, você quer acessar esse vídeo, coloca um comentário aqui, que depois eu vou analisar. Se eu demorar um pouquinho para responder, tá? Eu não fique desestimulado, não, que às vezes é muita coisa, muita correria, mas eu sempre procuro responder, né? Eu sei que, às vezes, a pergunta de uma pessoa é a dúvida de muitos. Então, a sua pergunta é sempre muito bem-vinda. Então, o que acontece? Na religião africana, Exu, ele é um dos orixás. Exu é muito independente, tem a personalidade dele, é um orixá. Mas na Umbanda, o Exu ele não é um orixá, ele é um trabalhador que trabalha para os orixás. Né? Seria um trabalhador que trabalha para os orixás. Seria o que a gente fala? São espíritos de pessoas que desencarnaram e passam a trabalhar numa determinada linha espiritual. Os orixás não são espíritos de pessoas que encarnaram e morreram, pessoas que viveram aqui na Terra e desencarnaram. Os orixás, eles nunca tiveram uma vida humana, tá? Eles são divindades. E as pessoas pensam assim, então todos são deuses? Não, são manifestações de um Deus. E ele, dentro dessas energias que regem a humanidade, eles trazem suas personalidades muito próprias, seu jeitinho de ser, cada um orixá governa e reina no território, tem uma energia muito diferenciada. Entre esses orixás, aí tem esse orixá Exu, que é diferente do Exu que a gente conhece na Umbanda, na Quimbanda. Esse Exu que a gente conhece na Umbanda e Quimbanda diz que Exu macho e Exu fêmea. Aí seriam os Exus, né? Que seria a linha de tranca-rua,
linha de caveira, tiriri, tem várias linhas. E a linha do Exu fêmea seria as pombogeiras. São a linha da Maria Padilha, tem linha de mulambo, linha de quitéria, linha de farrapo, são várias pombogeiras, né? Então, esses Exus que trabalham nessa linha dos Exu macho, Exu fêmea, que não são orixás, é como se fosse uma falange que trabalhasse para determinada energia de um determinado orixá. Então, pela natureza deles ser muito similar ao arquétipo de Exu, pode-se dizer que eles seriam trabalhadores da linha do orixá Exu. Tá? Então, fique bem entendido que orixá Exu é uma coisa, e o guia, o falangeiro, o trabalhador espiritual Exu é outra, muito diferente, né? É como se fosse assim, digamos assim, estado do Rio de Janeiro, é muito grande, e a cidade do Rio de Janeiro, a capital, que é pequenininha, tem o mesmo nome, mas são coisas diferentes, compreende? Então, esse Exu que trabalha nessas sublinhas, que trabalham para o orixá Exu, é como se fosse um boiadeiro, um preto velho, boiadeiro, preto velho, não são caboclos, não são orixás, são entidades espirituais de pessoas que viveram na Terra, desencarnaram e passaram a trabalhar numa determinada linha espiritual de um orixá. São trabalhadores a serviço daquele orixá, daquela energia, daquela linha. E as pessoas, às vezes, confundem muito, né? Porque quando fala linha de caboclos, a pessoa pensa assim, Oxóssi é caboclo. Oxóssi é caçador. E daqui a gente conhece no Brasil caboclos como se fossem índios. Na verdade, a palavra caboclo em si não denomina índio, né? Caboclo seria o resultado do branco com o índio. Aí nasceria um caboclo, que é a mistura da etnia, que a gente não vai falar raça, né? Quem tem raça é bicho, ser humano a gente fala que é etnia. Aprender essa palavra é muito interessante. Então, os caboclos são aquelas entidades espirituais que trabalham naquela linha da mata, na linha da natureza, nessa energia. E como Oxóssi é um caçador, esses caboclos também foram caçadores, né? Porque o próprio índio em si, ele trabalha nas matas, ele caça, ele pesca. Então, tem essa afinidade com o Oxóssi que rege essa linha, o orixá Oxóssi. Tem gente que já ouviu falar sobre caboclo Oxóssi. Aí não é orixá, tá? Caboclo é a definição que se dá a essa entidade espiritual que trabalha na linha de Oxóssi, que seria uma entidade espiritual que ele pode ser índio ou pode ser derivado de mistura de índio com branco, né? Mas sempre uma entidade que trabalha naquela linha, a linha de Oxóssi. Entenderam? Então, e as pessoas confundem muito, né? Os guias espirituais, falangeiros, os Exus catiço, confunde muito com o orixá. Orixá é um ser que está numa hierarquia mais elevada do que os guias espirituais. Eles regem essas linhas. E as pessoas, quando nascem, elas nascem sob a influência direta de um orixá. E tem pessoas que falam assim, eu tenho pai... Vou dar um exemplo, tá? Meu pai é Ogum, minha mãe é Yansan. Aí dá aquela ideia de que a pessoa tem 2 orixás regendo a cabeça dela. Isso varia muito da interpretação dessa linha espiritual, né? Como eu disse, tem a Umbanda caçada, tem Candomblé. O Candomblé puro mesmo, ele não trabalha com esses guias espirituais, trabalha só com orixás. Tem alguns terreiros de Umbanda que não trabalham com Exu, depende muito da linha, tá? Cada linha tem a sua característica, tem a sua forma, tem a sua escola, a sua doutrina. Mas, no modo geral, que a gente vê mais assim no Brasil, é uma linha muito mista, muito rica, né? Com muitas influências que não são apenas africanas. E a pessoa pensa assim, então eu tenho 2 orixás. Não existe isso de você ser regido por 2 orixás. Você tem um orixá que determina
a parte que vem acima do corpo, a cabeça da gente, nosso pensamento. E por que a pessoa nasce com essa característica desse orixá? Cada ser humano, quando nasce, ele nasce a cumprir uma missão. Esse orixá de cabeça, ele está diretamente ligado a essa missão, a essa sua existência terrena que você vive hoje. Esse orixá tem essa ligação. Até aí deu para entender, gente? Eu estou tentando falar da forma mais clara, vai ser até um pouquinho longo esse vídeo, eu não gostaria de fazer um vídeo muito longo, para não confundir, talvez depois tenha que fazer outro. Então, eu estou tentando explicar para vocês o seguinte: o orixá, ele é uma hierarquia mais elevada, ele está no patamar mais elevado, não superior à deidade maior, né, o Deus maior, porque Deus está acima de tudo, e Deus elegeu os orixás, criou os orixás, como forças para governarem, regerem as personalidades dos homens, dominar sobre os elementos da natureza. E tem os outros trabalhadores abaixo dos orixás, que eu não vou dizer que são anjos, que são pessoas, espíritos humanos, que estão a trabalho na espiritualidade. Assim a gente entende. E o orixá que rege a pessoa tem muita curiosidade de querer descobrir. Como é que eu faço para descobrir qual é o meu orixá? Como eu falei anteriormente, cada lugar que vai, a pessoa diz uma coisa. Gente, eu vou falar com vocês com sinceridade. Existem alguns elementos que vão te ajudar a discernir qual é o seu orixá. Eu acho que o primeiro e mais importante é a tua própria intuição, é você mesmo. Você sente quais são as energias que você tem mais afinidade, quais os elementos da natureza que você sente mais afinidade. O teu temperamento, a tua personalidade, ela vai estar muito em conformidade com aquele orixá que te rege. Entendeu? Porque cada orixá tem uma personalidade. Eles têm qualidades, mas também têm defeitos. São muito parecidos com os seres humanos porque trazem essas características. Então, a primeira coisa é a tua intuição. É você se autoconhecer. Não é os outros falar para você quem você é. Você tem que se conhecer. Você tem que se analisar. Você tem que observar a si mesmo. E você vai ver alguns traços que você tem que são singulares, que outras pessoas não têm. E esses traços vão estar muito em conformidade com alguns orixás. A segunda coisa, você pode, talvez, receber essa instrução através de um guia espiritual incorporado em algum médium, né? Ah, e uma coisa, quando eu falo assim da sua afinidade, da sua sensibilidade, você pode ver isso através de sonho. Não precisa necessariamente você ter uma visão sobrenatural, seus pressentimentos, a tua espiritualidade, você pressente as coisas. Aí você fala assim, mas eu posso estar enganado. Aí tem um outro critério, um guia espiritual bem incorporado, com um médium com bastante afinidade, vai falar com você alguma coisa a respeito. Aí você fala assim, então eu sou desse orixá. Calma, calma. Um critério que eu considero mais preciso, mais certo, seria o jogo de búzios. Eu jogo cartas, e nas cartas, muitas vezes o orixá da pessoa, ele se manifesta através da carta, vem falando nas cartas. Né? Ele se manifesta claramente que ele está ali, que ele tem a preocupação com aquela pessoa, que ele cerca aquela pessoa de cuidados. Mas o jogo de búzios, ele é um jogo que fala especificamente do orixá. Ele é um jogo feito para falar diretamente com o orixá. Ele não dá volta. O jogo de búzios, ele pode te mostrar outras coisas, tá? Problemas que você está vivendo, que você quer definir qual a origem deles, que você quer resolver, perigos que tem à sua frente, você quer tomar determinadas atitudes e gostaria de um conselho. Então, através do jogo de búzios, uma pessoa experiente, uma pessoa que tenha esse dom, porque tem muitas pessoas que estudam, que jogam, né? Mas o jogo de búzios é uma coisa muito séria, tá? Então, através do jogo de búzios, as combinações dos búzios, as jogadas, a pessoa vai mais ou menos traçar ali o seu orixá. Porque hoje em dia também se fala muito do estudo de cabala, através da numerologia, né, aquela cabala iorubá, através da numerologia, da data de nascimento. Mas a cabala, ela não é para descobrir o seu orixá. A cabala, ela vai mostrar o seu Odu, que é assunto para outro vídeo, tá bom? E o Odu, ele tem influência de vários orixás também.
Pode acontecer que o seu Odu, de cabeça, ele venha sob uma regência de um orixá, mas não seja aquele orixá, que seja o seu orixá de cabeça, necessariamente. Então, o jogo de búzios, ele vai mostrar para você o orixá que está ali de frente. Mas tem pessoas que jogam búzio uma vez, já, sabe? É isso aí. Eu não aconselho você a fazer isso. Tá? Tem pessoas que chegam num lugar e a pessoa já quer fazer teu santo, já quer raspar você, raspar tua cabeça, já quer fazer obrigação. Vamos devagar. Não vamos por precipitação. Você jogou os búzios, a pessoa foi, jogou, falou para você o teu orixá, mantém aquilo anotadinho numa cadernetinha, tá? Deixa lá na sua pasta de documento. Deixa passar uns meses, 4 meses, 6 meses. Aí você procura uma outra pessoa e joga os búzios de novo. Outra pessoa, não a mesma, tá? Outra pessoa. E uma coisa que eu vou dar que eu conselho para vocês: quando vocês forem jogar búzios, nada de falar da sua vida para quem vai jogar para você. Quem tem que falar são os búzios. Você não tem que falar nada para a pessoa. Você só senta ali e espera para ver o que vai dizer. Entendeu? Isso eu recomendo também que você jogue búzio com uma pessoa que não te conheça. Porque é muito fácil uma pessoa falar de certas coisas se ela te conhece. Eu prefiro procurar uma pessoa que não me conhece. Eu, durante a minha vida, sim, eu já joguei algumas vezes, mas para determinar o orixá, eu creio que eu joguei no total umas 4 vezes diferentes. A primeira eu tinha 6 anos de idade, minha mãe que me levou, e conforme eu fui amadurecendo, eu fui jogando com outras pessoas, até há pouco tempo eu joguei de novo, porque você procurar outras pessoas para dar outra visão, outra análise. Então, se você jogar com 3 pessoas, jogar búzio com 3, 4 pessoas, gente, pelo amor de Deus, cada uma dessas pessoas falar uma coisa diferente, a gente com certeza vai ficar com dúvida. Mas se você procurar uma pessoa séria, firme no jogo de búzios, pelo menos 2 ou 3 dessas que você procurar, elas vão confirmar o mesmo orixá. Tá ok? E outra coisa, jogo de búzio não é para ver erê, não é para ver preto velho, não é para ver cigano. O jogo de búzio é para você ver o seu orixá. E pode mostrar o Exu, o orixá também. Muitas vezes a pessoa consegue puxar até a interpretação para o Exu catiço, o Exu que é o trabalhador espiritual, o guia espiritual, que não é o orixá. Então, o jogo de búzio, gente, ele é imprescindível para quem deseja conhecer, saber qual é o orixá que ela tem. Tá? E uma coisa que eu falo com vocês, orixá de cabeça é um, não existe pai e mãe, não existe esse o ajuntó. Tem aquele que é o seu de cabeça. Você pode ter um outro orixá que venha te acompanhando. Às vezes tem pessoas que têm 2, tem 3, que vem de herança familiar. Outra coisa também, você tem o seu orixá de cabeça, mas determinadas fases da nossa vida, você vai passando fases da sua vida, cada fase da sua vida, você vai ter uma necessidade diferente. E muitas vezes aquela necessidade, aquele orixá que é o seu orixá de cabeça, ele não vai entrar diretamente naquela necessidade. Você vai ser abraçado por um outro orixá. Um orixá que você tenha de herança. Ele vai chegar naquela hora que você precisa e vai estar suprindo aquilo, tentando, assim, trabalhar e direcionar você para aquilo que você necessita. Então, às vezes, você joga e você descobriu, já foi confirmado, que você é de Xangô. Vai estar confirmado, eu sou de Xangô. Tá bom? Sou de Xangô, meu pai é Xangô, é quem manda na minha cabeça, é quem me governa, ele que tem a ver com minha missão, meu destino, meu karma, tá certo? Mas aí você atravessa um momento na sua vida que você está enfrentando uma enfermidade. Você acha que qual orixá que vai abraçar você naquele momento? Que vai vir se aproximar de você? É o orixá da cura, é o Baluaê, né? Algumas linhas chamam de Ogulu. É aquele orixá da cura, porque ele vai se aproximar de você, que quando a pessoa está enferma, ela necessita de saúde. E ele é aquele orixá que trata das doenças, que traz a cura, né? E em determinado momento você está passando por uma instabilidade emocional, você está sentindo uma carência afetiva muito grande, e você deseja descobrir uma pessoa que te complete, e traga uma felicidade para você na área amorosa. Qual orixá que vai aproximar de você naquele momento? Oxum. Oxum, ela é a mãe do amor, a deusa do amor. Então, cada momento da nossa vida, a gente vai ter uma necessidade e aquele orixá vai se aproximar de você. Aqui no Brasil, é muito rica essa combinação de orixás, né?
E o que acontece? No Brasil tem essa característica. Lá na mãe África, no continente mais antigo, né, o velho continente, não é cultuado orixá igual no Brasil. Não existe, por exemplo, eu sou de Ogum, o meu pai é de Oxalá, minha mãe de Iemanjá, minha irmã de Oxóssi. Lá não existe isso. A família toda é do mesmo orixá. Uma determinada tribo toda é de um só orixá. Lá eles têm esse costume. Não significa que os outros orixás não são cultuados, não são respeitados e não são venerados. Significa que os grupos familiares, os grupos de aldeias, né, os povos, cada um tem o seu orixá pessoal. Não é cada um de um orixá igual aqui no Brasil. O Brasil ganhou essa vertente, essa nova direção. Então, isso faz uma confusão, a pessoa pensa, o que está certo? O que está certo, sabe o que é? É aquilo que você sente no seu coração que tem a ver com você. Que a tua intuição jamais vai te enganar. Entendeu? Agora, se você deseja se aprofundar, deseja cuidar mais disso, você deseja conhecer melhor, eu aconselho a você realmente que você procure um jogo de búzios, tá? Uma pessoa, por exemplo, eu mesmo conheço um pouquinho de jogada de búzio, mas eu não vou me arriscar a ver o orixá da pessoa porque eu não sou feita para isso. Isso é uma tradição, é uma coisa muito séria, né? E a gente, às vezes, eu vejo uma jogada, eu sei até o que aquela jogada significa, mas eu não boto a mão em búzio para essa finalidade. Eu jogo cartas ciganas, né? Pode acontecer que no jogo, se houver um orixá pedindo alguma coisa, sabe, requerendo, ele vai vir na carta falando. Aí eu vou recomendar que você procure, então, uma linha específica para você cuidar dessa parte, né? Porque tem gente que diz que joga e não joga coisa nenhuma, chuta. E uma coisa que eu falo com vocês, a primeira pessoa que jogou não compra aquela ideia e abraça a ideia, é isso aí, acabou. Não é assim, tá? Você tem que jogar pelo menos, é um conselho meu, pessoal, que eu fiz assim e eu aconselho. Aquilo que dá certo pra gente, a gente vai passar conforme deu certo pra gente, eu quero que dê certo para outras pessoas. Então, eu aconselho assim, você jogou a primeira vez, ficou sabendo, anota para não esquecer, pede a pessoa, de repente, o nome do orixá, se você tiver dúvida, anota, deixa guardado num lugar que você não vai jogar fora. Passaram-se uns meses, você sentiu a necessidade de jogar de novo, jogue com outra pessoa. No total, tem umas 4 pessoas diferentes, só para você ver o orixá, mais nada, gente. Tá bom? Para você saber o que está ali sobre você, quem está te governando, te regendo. Aí você tem mais chance. Juntando o jogo de búzios, que vai apontar o teu orixá, juntando que você provavelmente vai passar por algum guia espiritual em alguma casa de religião e tem que estar de acordo, e a tua intuição. Você tem que somar esses 3 pontos, e eles têm que ter acordo entre si. Se cada um falar uma coisa, a minha intuição fala para mim que eu sou de Yansan. Eu sinto que eu sou de Yansan. Eu tenho muita coisa em comum com o arquétipo de Yansan, andei estudando sobre Yansan, e ela é muito tempestuosa, voluptuosa, muito corajosa, eu tenho muito a ver com Yansan. Aí você vai no guia espiritual e fala para você que você é de Iemanjá. Você vai jogar os búzios, a pessoa fala para você de Exu. Aí você fala assim, oi, o que eu sou? Aí eu falo com você, jogue pelo menos 3 ou 4 vezes os búzios para você confirmar. E não significa que você, cada vez, vou jogar com um, mês que vem vou jogar com outro. Gente, vamos com calma, tá? Porque dependendo da situação espiritual que a pessoa esteja, às vezes o jogo também dá alguma, sabe? Dá alguma alteração. Às vezes dá um probleminha no jogo, dá uma alteração. Mas é isso que eu recomendo para vocês, tá? E independente do orixá que reja a sua cabeça, e você sabe que tem um Deus que está acima de tudo, de todos, né? Ele é que governa primeiro nossas vidas. Você tem alguma coisa errada com você que você quer consertar, você não está conseguindo acertar um caminho, você está se sentindo desorientado, eu aconselho que primeiro você se volte para Deus, abra o seu coração para Deus, peça para que Deus direcione os seus caminhos, para você conseguir ver onde está, porque às vezes a gente está dentro de uma situação e não consegue ver bem. Às vezes quem está do lado de fora vê melhor. Por isso que é interessante, quando você se sinta meio perdido, meio desorientado, procure um apoio de alguém dentro dessa linha da espiritualidade para te orientar. Ah, tem que ser Umbanda, tem que ser Candomblé, qual linha que eu procuro? Procure onde você se sente melhor.
Se você se sentir melhor no centro kardecista, vá ao centro kardecista. Se você se sentir bem na Umbanda, fique na Umbanda. Se você sente uma coisa mais forte dentro do seu coração quando você está no candomblé, vá para o candomblé. Se de repente você sente seu coração vibrar quando você está numa igreja católica, uma igreja evangélica, fique lá. Mas onde seja que você estiver, você for trabalhar a tua espiritualidade, sempre procura o amor, sempre procura fazer o bem, a caridade. Procura sempre a justiça e a verdade. As suas coisas, com certeza, vão dar certo. Onde a pessoa procura a verdade, a justiça, a caridade, as coisas fluem. Mesmo que a gente passe algumas lutas, mais na frente, você vai ver que as coisas vão se acertar. Às vezes as pessoas ficam pulando de galho em galho, igual as desesperadas, e não conseguem ter fé em nada. Você tem que aprender, antes de tudo, que você tem que ter fé. Primeiro, fé em Deus. As outras coisas todas vão ser acrescentadas para você. Primeiro, tenha fé em Deus, procure agir junto com a justiça, não faça nunca para os outros o que você não gostaria que os outros fizessem para você, tenha paciência para você poder seguir aquele caminho que Deus te orientar, que Deus vai te mostrar, Deus vai trazer você até alguém até você no seu caminho, para te ajudar até a conduzir um caminho realmente que faça bem para você. Mas se você está numa religião, se você está num lugar que você não se sente bem, você não está fluindo, você sente vontade de se doar mais, está faltando alguma coisa, você não, desculpe, você não é obrigado a ficar ali. O que eu recomendo também é o seguinte: passe por religião que você passar, por igreja, qualquer lugar que você mudar de centro, desde que você mude com harmonia. Nunca saia por briga, por intriga, por fofoca, sabe? E não deveria haver isso, mas infelizmente dentro da religião tem muita inveja. Às vezes aquela pessoa acha que você quer ser mais do que ela, e tem muita intriga, muita fofoca, mas a gente tem que olhar, é para o nosso interior que tem Deus aqui dentro, sabe? Você está buscando uma coisa boa, você está buscando algo de luz, e ignora essas outras coisas. Gente, presta atenção. Você saiu do centro porque o teu pai de santo, a mãe de santo, falou uma coisa que você não gostou. Todo lugar vai ter alguém que vai falar alguma coisa que você não gostar. Você tem que parar e pensar assim: para que eu passei? Por que eu ouvi isso? Sempre a gente tem alguma coisa a aprender. A gente tem que ter humildade. Tem pessoas que não conseguem ter humildade. A gente tem que ter humildade e entender que algumas vezes as coisas não vão ser como você quer. Outra coisa também que acontece, as pessoas querem desenvolver a espiritualidade numa correria, se atropelar. Vamos com calma, tá? Vai conhecendo, vai sentindo aquela energia, vai deixando fluir. Mesmo que você não seja um médium de incorporação, você não incorpore, mas você vai sentir aquela vibração, aquela coisa gostosa, você vai se sentir leve, sabe? Você se sente leve. Quando você está de coração aberto, com sinceridade, você se sente até leve. Porque vai fazer bem para você. Mas sempre buscando a verdade, a justiça, o amor. E isso é que deveria as religiões apontar e ensinar as pessoas. Às vezes a religião ensina a pessoa, para a pessoa buscar religião para ganhar prosperidade, para ficar rico, para ser empresário, para ser patrão, para se vingar de algumas pessoas. Religião não é para isso, gente. Religião, ela é um canal que visa equilibrar você, conectar você com a divindade, trazer paz e harmonia para você. A religião, primeiro, antes de qualquer coisa, ela tem que ser para isso. Se você não está encontrando isso dentro da sua religião, pense bem se o problema está na religião ou se está em você. Tá? Reflita bem. Agora, como eu falei sobre esse vídeo, tentei falar de uma forma clara, a gente acaba esbarrando em outros assuntos, né? É natural, é normal, porque é um assunto muito complexo, muito amplo. Então, essa é a forma que eu recomendo para você que deseja descobrir o seu orixá. Que você faça pelo menos uns 3 ou 4, eu não falo 3, que às vezes a pessoa com 3 já consegue saber. Se você tiver dúvida, faz o quarto jogo. Jogo de búzios, só para saber o seu orixá, tá? E não discute com a pessoa que jogava, fulano falou isso. Não precisa dizer isso, isso é para você. Aquela pessoa que jogou para você, você não tem que dar satisfação do que o outro falou. Quem jogou foi outra pessoa, o jogo foi seu, aquela pessoa que está no momento jogando para você, não tem nada com isso. Você só vai receber o que ela falar do jogo. Então, você fez essas quantidades de jogos de búzios, você já tem mais ou menos um critério. A tua intuição tem que entrar em conformidade com isso. E se vier um guia espiritual bem incorporado, um médium firme, e confirmar, então você está felizarda, tá?
Agora, independente disso, você pode se reportar a qualquer orixá de acordo com a sua necessidade. Oxóssi, na questão dos estudos, Oxóssi, ele abre muita mente da pessoa para o conhecimento, para os estudos, né? Porque Oxóssi, ele busca o conhecimento, ele busca a sabedoria, ele é um caçador, ele não se conforma com a situação. Oxóssi é ótimo para estudos, Oxóssi é muito bom para o trabalho, assim como o orixá Ogum, que também é muito bom para o trabalho. Ogum é ótimo para abrir caminho para trabalho, né? Para vencer demandas, Exu para te dar caminho, para abrir portas, para prosperidade, Exu. Oxum, a questão da maternidade, a questão de sentimentos, né? De sentimentos, assim, questões emocionais, de amor, de carência afetiva, Oxum. E Iemanjá, ela também trabalha muito com amor, só que Iemanjá, o amor de Iemanjá é um amor mais voltado para o maternal, tá? É aquele amor mais voltado para o amor maternal. Nanã, ela trabalha, muita gente não sabe, ela trabalha numa área também de transição da vida com a morte. Nanã também trabalha muito com a questão da família. E Nanã é aquela mulher madura, aquela anciã, que é a matriarca, quem assenta a família e governa a família, né? Oxalá, que é um orixá, que tem muita gente que compara com Deus, né? Oxalá, em algumas vertentes espirituais, ele também pode reger a cabeça da pessoa, tá? Então, Oxalá é aquele que vem na paz, na serenidade, na sabedoria. Tá? Yansan é uma grande guerreira, é uma mulher de luta e voluptuosa também, a área da sexualidade, que desperta a sexualidade, assim como Yansan também trabalha no afastamento, em conduzir almas, né, pessoas desencarnadas. O Balu aí, diretamente na área da saúde, também atua nessa área de espíritos desencarnados, e assim você vai conhecendo um pouco sobre os orixás, né? Aí tem os orixás ibejis. Ibeji, na verdade, não é um, são dois. E as pessoas atribuem que os erês são ibeji. Erê não é ibeji. Erê é espírito infantil. Algumas linhas defendem que o erê seriam crianças que desencarnaram. Outras linhas defendem que o erê são espíritos infantis que estão se preparando no astral, se aproximando do ser humano para conhecer como é a vida do ser humano, que eles estão sendo preparados para a sua primeira encarnação. Eles nunca encarnaram, tá? Então, os ibejis são espíritos infantis. E dessa forma, você, dependendo da situação da sua vida, os ibejis são aqueles que trazem alegria, trazem felicidade, trazem aquela coisa da pureza, sabe? A pureza, quando a criança ainda não conheceu a maldade do mundo, ela é pura, não é inocência de ingenuidade, é inocência da pureza. Então, determinadas fases da nossa vida, a gente vai sentir uma necessidade em determinado ponto, e você vai buscar aquele orixá que vai atuar naquele ponto, né? Então, você pode ser de Xangô, que é o orixá da justiça, ele atua com muita força na justiça, ele não tem meio termo com ele, as coisas são muito duras, muito firmes, porque a justiça, ela não é maleável. O certo é o certo, o errado é errado. Então, Xangô atua assim. Dependendo do que você esteja atravessando, independente do orixá que você tenha na sua cabeça, que venha te reger, você pode pedir um auxílio, acender uma vela, tá? Eu recomendo quando você acender vela, às vezes a pessoa faz com velas coloridas, pode acender uma velinha branca, né? E orar, e fazer um pedido para aquela energia daquele orixá atuar naquela área que você necessita. O seu orixá não vai ficar chateado com isso, porque os orixás, eles são irmãos. Eles têm temperamentos, alguns são até explosivos, né? Mas, dependendo da situação que você estiver atravessando, você pede para aquele orixá. Se eu estou com problema de saúde, eu peço para o Baluaê. Se eu tenho um problema na justiça, eu peço para Xangô. Se eu preciso de um caminho aberto, sabe? Eu tenho que fluir, desenrolar uma situação, eu vou pedir para Exu, né? Eu tô me sentindo assim, a minha parte assim, feminina, meio caída, meio morna, estou desanimada, vou pedir ajuda da força de Yansan. Se eu estou sentindo meu emocional abalado com relação ao sentimental também, né? Meu emocional está meio desgostoso com uma pessoa, eu vou pedir para Oxum para levantar aquela relação, para trazer o amor de volta. Se eu tenho um problema familiar, uma dificuldade de lidar com a questão da família,
e eu não consigo entender, e não consegue ter harmonia dentro de uma família que está passando por um conflito, a gente pede para Nanã, né? A nossa mamãe, Nanã é mamãe, Nanã é como se fosse vovó, nossa vovozinha querida. A gente pede para Nanã por aqui, né? E eu estou sentindo, assim, a parte minha de mãe, meu filho, de repente, está precisando de mais atenção, mais carinho, eu não estou conseguindo suprir aquele meu filho, eu vou pedir para Iemanjá. Iemanjá, a senhora que é mãe, tão amorosa, tão terna, me abraça para me ensinar como é que eu vou lidar com meu filho, como é que eu posso fazer para o meu filho conseguir se encontrar, como é que eu posso ajudar o meu filho. Então, cada área você pode pedir para o orixá, isso aí não vai fazer mal nenhum, só vai fazer bem, tá? E dependente disso, como eu falei, cada um tem o seu orixá. Se você tem dúvida, agora uma coisa que eu falo para você, fui jogar com a primeira pessoa que eu joguei na minha vida falou que quer fazer minha cabeça. Sai fora disso, tá? Não é assim que as coisas são, não. Aí a pessoa pode correr o risco de assentar um orixá errado na sua cabeça. Você vai ter que cuidar do teu orixá e de um outro orixá que colocaram ali junto com você, que puxaram para a sua espiritualidade, né? Então, cuidado, cautela, não é para ter medo, não é questão de ter medo. Eu tô com medo. Não. Primeira vez que você for jogar abuso com a pessoa já quer pegar você, deitar você, fazer obrigação de santo, já quer raspar tua cabeça, já quer te capular, pelo amor de Deus, não é assim, né, gente? Tudo tem um tempo e a gente tem que realmente ter confirmações. 3 formas de confirmar. A tua intuição, através de um guia espiritual incorporado e através do jogo de búzios. Sendo que o jogo de búzios, pelo menos, um mínimozinho de 3 vezes. Se você tiver dúvida, joga a 4ª vez. Essas 3 coisas, se você conseguir achar acordo entre elas, aí você fica mais tranquilo, tá bom? Esse foi o meu vídeo sobre como eu descubro o meu orixá. E eu fiz assim para descobrir os meus orixás, que me governam, que me regem, meu orixá de cabeça. Descobri também através disso, né, que existem outros orixás também que estão ao nosso redor, que nos abraçam, cuidam de nós. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha te esclarecido. Recomenda esse canal para os seus amigos que têm alguma dúvida, tá? Clica aí, se inscreve, curte, compartilha na rede social. Não seja egoísta, né? Vamos dividir o conhecimento com nossos amigos também, tá bom? Então, eu saúdo a todos vocês. Namastê, gente. Até a próxima.